Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Marcos Cavalcanti, obrigada por te juntares a mim no Homo Sem Deus desta quinzena. A satisfação é toda minha, Eva, de participar desse seu podcast que tem prestado um serviço à sociedade portuguesa e vai para além dela, naturalmente, a quem fala a língua portuguesa também. Neste caso, eu espero que no Brasil também se difunda o seu podcast. Eu tenho colaborado minimamente com isso, mas tenho tentado difundir nos canais a que tenho acesso, sobretudo através do WhatsApp. É uma alegria ter sido convidado por você e estar aqui participando do Homo Sem Deus. Estou à sua disposição para qualquer pergunta que você me queira fazer. Obrigada, Marcos. De facto, é uma visita há muito aguardada. Já éramos para ter feito uma entrevista há mais tempo. Este é um podcast quinzenal, ao contrário do canal Ateus Ativistas do Brasil. Por isso, as oportunidades acabam por ser um bocadinho mais longínquas. Por isso, obrigada mais uma vez por estares connosco. E eu começava esta entrevista por te perguntar como é que te tornaste ateu ou se já vinhas de uma família em que o ateísmo era regra. Foi um processo, né? Porque nesse processo eu parti de uma família de tradição religiosa, de tradição católica apostólica romana. Isto fazendo um recuo no tempo, muito provavelmente desde os meus pentavós. e isso é muito comum no Nordeste brasileiro. As famílias são, em geral, ligadas ao catolicismo, e não foi diferente com a minha família, né? Isso passou de geração em geração, da minha bisavó para a minha avó e para a minha mãe, para o meu pai também. E eles, naturalmente, também encaminharam, não só a mim, somos ao todo 4, eu, duas irmãs e mais um irmão caçula, na pequena cidade de Santa Cruz, não tão pequena considerando o status dos tamanhos de cidades do Rio Grande do Norte, que é o estado em que eu nasci aqui no Brasil. É a esquina do Brasil, o Rio Grande do Norte, né? O mapa se assemelha a um elefante, né? É o nosso elefantinho. Então, nasci em Santa Cruz, que é também, por tradição, uma cidade muito religiosa. Eu já tive até a oportunidade de mostrar, né, que hoje a cidade gira muito em torno do turismo religioso, com a imagem de uma Santa Rita de Cássia, que ultrapassa a do Cristo Redentor, só para você ter uma ideia. Então, o turismo religioso no Nordeste é muito forte. É exemplo que acontece no Ceará, no estado do Ceará, com as romarias que são feitas para visitar Padre Cícero Romão, no Juazeiro, no Ceará, que também tem uma escultura dele enorme, não tão grande quanto a Santa Rita. Então, eu venho de uma família assim, que passou de geração em geração os dogmas da fé cristã, né? Então, portanto, um cristão, e que eu tive o meu batismo, fiz a minha primeira comunhão, mas
é importante dizer que dos sacramentos todos, né, não fiz eu a crisma, que é o sacramento da confirmação, né, dos demais sacramentos, claro, a exceção do casamento, mas do batismo, da comunhão, a crisma é essa confirmação e eu não a fiz. Né? Já por opção, quando você é criança, você é facilmente, como vocês dizem, endoctrinado. Né? Que o doutrinamento ele acontece de maneira quase natural. Aquilo é uma coisa natural para a família, né? Porque os pais querem ver seus filhos seguirem a sua mesma confissão de fé, há uma série de questões que, de alguma maneira, os forçam a isso, que é a ideia de que o seu filho não pode, é preciso batizá-lo logo, porque se morrer não morre pagão essas coisas, essas ideologias, né? Essas histórias de carochinha que depois a gente descobre que não existe nada disso, porque não há transcendência, não há um céu, não há um lugar para ir depois da morte, a não ser para o nada. Né? Então, assim, eu tive uma formação tanto de igreja, de participar, de ir à igreja, e também a minha formação educacional foi numa escola que nós chamávamos de Escola do Padre, só para você ter uma ideia, Escola do Padre, que era o Instituto Cônigo Monte, em Santa Cruz, onde eu fiz até a quarta série, depois eu tive vontade de estudar com a minha mãe, que lecionava numa outra escola, né? Vontade de filho de estudar com a mãe, que lecionava língua portuguesa numa outra escola. Eu fui, mas aí acabei depois retornando à Escola do Padre pelo padrão que tinha, né? Na cidade, era uma escola um pouco melhor. E eu voltei e até a oitava série eu segui. E era muito interessante porque Monsenhor Raimundo Gomes Barbosa era o diretor da escola, né? Era o padre, né? A escola do padre, e ele lecionava também ensino religioso. E os meus primeiros embates teológicos, né, digamos assim, foi com o Monsenhor Raimundo, fazendo-lhe uma enormidade de questionamentos Mas ele não se aborrecia, ele era uma pessoa muito educada e muito inteligente também, diga-se de passagem. Ele sempre tentava me dar uma resposta que não me satisfazia por completo, mas mantínhamos ali um diálogo de questionamentos. Esses diálogos, ou estes questionamentos na aula de religião, né, adivinha já de um olhar crítico que eu tinha da leitura que fazia da Bíblia, Eva. Ao ler Gênesis, não é? Ao ler Deuteronômio, ao ler Levítico e toda aquela série de regras absurdas e todas aquelas narrativas absolutamente fabulosas, né? Uma cobra que fala, que seduz uma Eva, seduz uma Eva Não foi culpa minha, juro que não. Não foi culpa. Mas então, a leitura criteriosa, né? Quando você lê, eu digo que talvez o melhor livro para você se tornar um ateu, um agnóstico, pelo menos, sem dúvida nenhuma, o próprio texto bíblico, ou qualquer outro texto dito sagrado, né? Porque todos, de alguma maneira, enveredam para o mirabolante, para o fabuloso, para o miraculoso, e todas essas coisas não passam de criações humanas. Então, essa percepção eu já tinha, mas ainda assim, terminado a oitava série, né, eu ainda permanecia aquele cristão que duvida, né? Ou seja, já com aquele um pouco com o senso filosófico, né, de buscar a filosofia. E eu sempre gostei muito de ler, então a filosofia ela sempre esteve ao meu lado nestas dúvidas, alicerçando, alimentando essas dúvidas. Um filósofo que eu citaria, e digo até que quem ainda não se aproximou da filosofia, talvez este seja um filósofo muito sedutor para esse campo, que é o Voltaire. Né? Então, ler Voltaire, o seu dicionário filosófico, por exemplo,
ou Cândido, e as suas cartas filosóficas, foi para mim muito decisivo. Isso é também, claro, a leitura de outros filósofos, você lê Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Também é um livro que é muito interessante. Então você se depara com a filosofia grega, né? Você se depara com um sistema politeísta grego que depois, né, foi deixado de lado e percebido como mito, né? E, lamentavelmente, ainda a sociedade não entende, não, claro, uma parte dela entende, uma parte que ainda minoritária. Mas eu sonho com um dia que, num futuro, talvez não tão longínquo assim, que também passe a encarar tanto o judaísmo, como o islamismo, como o cristianismo, como textos mitológicos, como já se encara há muito tempo como mitológicos os textos gregos. Então, passei a uma outra escola, Eva. Depois que terminei o segundo. Olha, você me interrompa a hora que quiser, viu? Essa Não, não, é muito trajetória. bom. Isto é um trajeto que, por um lado, até me lembra do meu, porque o meu pai também era professor de português. Só que eu fiz tudo por não calhar na mesma escola que ele. Porque senão ele ia-me controlar e eu não queria. Por isso lembrei-me logo disso. Eu também sou filha de um professor de português e isso também marcou bastante a minha educação, por assim dizer. E compreendo esta gênese de falar com um padre e debater com um padre que não se mostra uma parede, não é? Que não se importa de debater e que acolhe essas perguntas, apesar de não conseguir convencer, também não se fecha, e isso é uma semente para todos estes debates que agora consegues ter na vida adulta. Mas acho fantástica este processo que sofreste e gostaria muito de conhecê-lo até ao fim, por isso, continua, por favor. Muito bem, eu faço um parêntese para falar um pouco mais dessa figura, né, que teve uma importância muito grande na formação, não só minha, mas de muitos adolescentes em Santa Cruz. Né? Não só por ter uma escola, né, por cuidar de uma escola, que era o Instituto Cônigo Monte, mas também por ser o pároco da cidade, uma pessoa muito presente. Eu dizia sempre, o senhor Raimundo, o senhor é a figura mais fotografada de toda a região. E era, né? Casamento, batizados, todas essas coisas. Ele ria. Mas e o interessante é que essa amizade ela continuou mesmo depois de Monsenhor Raimundo saber-me ateu, entende? Quando a convicção bateu forte, né? Quando ela se fez em mim, forte e verdadeira, ele conversávamos sobre isso e eu senti muito a morte dele. Estive na igreja onde fiz um pronunciamento, né? Levei as minhas palavras de dor pelo seu falecimento, porque, como disse, uma pessoa que teve uma influência muito grande na cidade e mantivemos até a morte dele essa relação. Fui visitá-lo quando ele estava já mais isolado, doente, afastado da paróquia, né? E tudo isso marcou a minha vida, o meu processo de formação. É claro que muitos valores éticos o cristianismo de alguma maneira apresenta para você, e você vai moldando um pouco a sua vida com base neles, né, até determinado ponto, né? E depois você vai entender, né, como eu entendi a posteriori, que todos os valores não são, como eu digo, uma commodity de nenhuma religião. Né? Nem, a moralidade, a ética é fruto do desenvolvimento humano. E eu entendi isso perfeitamente. Não é fruto do cristianismo. Claro, numa sociedade em que o cristianismo é majoritário, aqueles valores do cristianismo se impõem. E as pessoas imaginam que a moral, a ética é uma dádiva divina. Mas não tem nada disso. Eu segui, feito esse parênteses, longo parênteses, diga-se de passagem. E que, no fundo, esta procura pela moralidade é também
aquilo que leva os pais a quererem que a criança tenha Sim, uma educação religiosa, sim, porque creem de alguma forma que a verdade. moralidade vem da religião, quando nós sabemos que a moralidade é independente da religião e muitas vezes contraditória com a religião. Sem dúvida, né? Porque assim, eu digo que todas as religiões elas se baseiam muito na ideia do amor. O amor é uma palavra muito presente, muito frequente, e bondade, né? A bondade, o amor, esses valores, essas virtudes, né? A honestidade, tudo isso são virtudes que a filosofia também desenvolveu, tratou desses temas, né? O banquete, né? Que beleza! No banquete é, fala-se do amor de maneira tão linda, tão bonita. Então, o amor é a base, né? E aí, mais do que isso, né? Eu penso que a outra commodity, né, muito forte, é a esperança, né? A ideia da esperança, porque eles projetar para além da vida, né? Um reencontro com seus familiares, né? Você rever sua avó que já faleceu, né? A mãe que perde o filho, né? É muito traumático, isso é muito doloroso, E quanto pior é a tua vida, não é? Porque nós vemos países nórdicos em que o ateísmo é mais prevalente e comparamos esses países do norte da Europa com países do sul da Europa, e a grande diferença entre esses países do norte e do sul da Europa são questões económicas. Quanto mais confortável é a tua vida, quanto menos tu tens de te preocupar com doença, com desespero, com não ter o que comer, menos religioso és, porque a religião é fruto, no fundo, do desespero, não é? perfeitamente do desespero, que é uma palavra que, vamos dizer, é a irmã siamesa do medo, né? O desespero, o medo, né? Bem lembrado, Eva. Eu digo que a religião ela vai surgir disso, tá? Do medo que o homem tem e da ignorância, né? Também da ignorância em face dos fenômenos naturais que eram incompreendidos à época. E aí você vai ter o animismo, depois você antropomorfiza tudo isso, né? Vai gerar os deuses. Mas aí a gente pode tratar disso, a minha digressão, para a minha digressão não ficar longa demais, né? Vamos fazer a interrupção aqui e dizer desse outro meu momento que foi já na capital. Eu fui, é, quando completei o meu ensino fundamental, eu disse, mamãe, eu gostaria muito de estudar em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Ela fez um esforço, um grande esforço, né? Porque eu via que um futuro para mim poderia estar na capital e dando sequência à minha formação. Não é nada fácil, não era nada fácil na época. Para quem estudava no interior, isso de final da década de 80, Eva, início da década de 90, a perspectiva de quem residia em Santa Cruz, era um jovem almejando seguir uma carreira universitária, uma profissão, era muito limitado. A escola era difícil ser aprovado no vestibular, né? Agora o sistema é outro, chama-se Enem, a aprovação do Enem. Faz-se provas também e ingressa-se na universidade uma vez aprovado. E a época era vestibular e a educação não era no interior suficiente para que concorrêssemos em pé de igualdade com quem estudava numa capital ou em escolas privadas melhores conceituadas, né? E minha mãe me colocou com muito esforço, agradeço muito a ela, e meu pai também, claro, numa Só não foi escola graças a Deus. foram Dás graças graças à a eles, mãe, graças ao pai, graças só não a dás eles. graças a Deus. E depois a gente pode falar disso, que é essa questão dos vícios linguísticos, sabe? Você pode até, porque isso é uma coisa que demora para muitos ateus perderem esse Eu vício gosto. que Adoro. funciona quase como uma interjeição. Ave Maria, Nossa Senhora, coisas do gênero assim, Pelo né? Oh, amor de meu Deus. Deus. Pelo amor de Deus, uma coisa assim. Eu adoro. Adoro dizer essas interjeições. E muitas vezes digo-as de forma irónica. Sim, sim. Tem gente que já está dizendo graças a Zeus, né? Ou graças a Darwin, né? Também são as expressões que alguns ateus eu tenho Eu digo ouvido muitas de alguns vezes, ó ateus. criatura de Deus. E quando eu digo ó criatura de Deus, é insulto.
Sim, sim. Muito bem. Eu tentei, confesso a você, tentei e acho que consegui eliminar do meu vocabulário essas expressões. É muitíssimo raro que eu solte uma expressão assim, muitíssimo raro. Eu posso soltar o nossa, mas eu paro no nossa. O senhora já ficou para trás. Nossa, como espanto. Bom, é, para não espantar o teu ouvinte, né, com essa narrativa que já vai longa demais, né? Então, passei de uma escola de padre a uma escola de padres, porque os irmãos maristas, né, também uma religião confessional, um ensino confessional a partir do francês que fundou as escolas maristas, o Marcelino Champagnat, né, que difundiu isso pelo mundo. Tem escolas no mundo inteiro, escolas maristas, imagino que as tenha também até em Portugal. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar, né? Mas Nada. certamente tem na França e em Acredito. em Sim. outros países, que tem como inspiração Dom Bosco, né? Que foi uma pessoa muito ligada à juventude, à educação também de jovens. Mas, enfim, estudando em Natal, esses meus questionamentos, né? Já em contato com uma biblioteca, né? E Muito já é uma mais cultura diferente, não é? Uma capital do diferente, Estado, sim, é uma coisa grande, não é? é verdade. Ah, Muita hoje Natal cultura, está muita gente diferente, muita, não é? diferente, é verdade. Natal hoje é uma cidade belíssima, muito grande, litorânea. Espero que um dia você possa vir aqui a Natal, mas esse é um outro assunto. Eu ingressei com o contato com mais livros de filosofia, eu fui cada vez mais me tornando cético, não é? De todas essas coisas. Já era e fui me tornando cada vez mais cético, de modo que a igreja, tinha uma igreja, para você ter uma ideia, uma capelazinha dentro do colégio, onde se celebrava missa, né? Então tinha sermões. Então, foi ali no ano de 1990 que eu definitivamente abandonei o cristianismo e disse para mim mesmo, não, esta ideologia religiosa não me satisfaz, não acredito nela, e me assumi como ateu, portanto, no ano de 1990, essa a minha data demarcatória para assumir o meu ateísmo, né? E desde então tenho sido assim, convivido com as pessoas e nunca negando essa minha condição. Eu sempre, claro, eu nunca fui tentar fazer a cabeça de ninguém com as minhas concepções ateias. E uma outra coisa importante a dizer também é que quando você adquire uma convicção dessa, que destoa tanto da dos seus pais, isso causa um terremoto no Eu não seio sei. familiar, né? Completamente. Isso causa Completamente. um abalo sísmico, né? Claro, eu sempre com E muito muito jeito mais, se calhar, nos anos 90. Ora, nos anos 90 sim, estava eu ainda a entrar para a escola. sim, Eu já tenho noção de presenciar na minha adolescência o início do Google. Eu lembro-me quando o Facebook surgiu. São tudo sim, coisas que fizeram parte da tua juventude e que fizeram parte da minha adolescência. Eu acho que nem sim, sempre as gerações mais recentes têm esta percepção que antes do Google o conhecimento não era tão democrático como é agora. Agora, estar numa zona rural não impede que se procure informação, que se tenha acesso a livros. Na década de 90, no início de 2000, era uma condição. Não, tinhas que ir a uma biblioteca. E a biblioteca poderia ser melhor ou pior, ter mais ou menos livros. Hoje em dia é raro as pessoas irem a uma biblioteca a menos que estejam numa área científica ou numa área mais académica. Mas os jovens, na nossa altura, nas nossas alturas, tinham acesso à enciclopédia. Já era muito bom. Por isso, este acesso ao conhecimento mais limitado também limita a capacidade da pessoa de questionar. Porque ser ateu, no fundo, não é uma escolha, é uma consequência.
é a consequência de teres procurado tanto que não encontraste nada. Não tens outra opção senão ser ateu. Não foi uma escolha consciente da tua parte, com Tem certeza. essa relação, não é, com a cultura, e a cultura tem relação com o local em que você vive. Né? Se eu tivesse nascido na Índia, muito provavelmente, inicialmente, eu teria sido um hindu, acreditando em Shiva, em Ganesh, né, em Brahma. Se fosse já numa outra região, talvez em Confúcio ou em Buda, condiciona, não é? O espaço nos condiciona. Mas, A salvação é mas um acidente geográfico. mas por sorte que o espaço, embora seja um fator de forte condicionamento, e veja que eu saí de um colégio católico para um outro colégio católico, né? São espaços de condicionamento, todos esses dois espaços, né? De doutrinamento também, mas os livros, né? E buscar algo fora, e você ressalta, naquela época não havia ainda, né? Essa difusão, a internet ainda não existia, 1990 aí se estava iniciando, início da década de 90, mas quando eu terminei o meu segundo grau ainda não existia. E a comunicação, Eva, sempre foi um domínio exclusivo, né, de jornalistas, de pessoas que trabalhavam no meio jornalístico. Então, você ter voz na sociedade era algo inexistente. Você lê um jornal, você lê o jornal, mas você ter a possibilidade de participação no jornal daquele é muito raro. Escrever para uma coluna, quando eles abrem uma coluna para o leitor, né, manifestar suas opiniões, e são coisas raras, manifestações raras. E a internet, não, ela democratizou a informação numa mão de dupla via, né? De dupla via, tanto pode ser um jornalista escrevendo na internet e pode ser o leitor batendo o que ele diz no Facebook, no próprio jornal, se tiver a versão online. E eterniza. E A informação passa a estar sempre disponível, porque sempre antigamente disponível. tu até podias escrever para o jornal. O jornal saía numa quarta-feira, na quinta-feira já ninguém lia o jornal, porque o jornal já estava no lixo. É verdade. Hoje em dia não, hoje em dia eterniza-se também a resposta do leitor e a crítica. A crítica fica sempre lá. A internet é sempre eterna. Então, eu acho que a internet ela condicionou muito essa mudança de visão ou de cosmovisão. A minha cosmovisão ela foi modificada fundamentalmente, Eva, por essa leitura, por esse processo de formação que tem no livro, né? Os grandes mestres. Eles estão aqui, estão nos livros, né? São os grandes mestres. Tem uma frase que diz: pelos livros aprendi a fugir do mal sem dele provar, né? sem você ter que necessariamente vivenciar, porque ali as narrativas já te passam as lições. Né? Você pensar, né, desde La Fontaine, né, com suas fábulas, né, que tem a moralidade ali, tudo isso nos ensina, então os livros são fantásticos. Então eu tive acesso a isto e não fiquei de venda, tirei a venda dos olhos, né, e pude me insurgir contra tudo isso, mas claro, aí não está ainda o ativista ateu, né? Claro, pois, porque é um salto, não é? É um salto. Aí ainda está aquele adolescente formando a sua cosmovisão a partir de uma nova visão, uma visão materialista do mundo. Né? Aí você já tem um pouco dos textos, da leitura de Marx, né? Sobre as questões econômicas que condicionam a sociedade enormemente. Né? E isso eu tinha vontade de fazer psicologia, né? Fiz o meu primeiro vestibular, mas não fui aprovado nessa primeira tentativa, porque ocorreu um fato interessante. Né? Eles, na redação, exigiram que falássemos sobre a linguagem e suas funções, veja só, a linguagem e suas funções, esse era o tema, e quase todo mundo, à época, falou da importância da linguagem no que toca ao princípio da comunicação, de como repositório
de conhecimento, de transmissão, através da oralidade, conhecimento. Quase todo mundo enveredou por esse tema, Eva. Imagine você escrever uma redação falando de função fática, função metalinguística, função poética, função referencial. Ninguém escreveu sobre isso. E aí me reprovaram, porque entraram na justiça e tudo essa época. Mas, enfim, não passei e depois passei no ano seguinte para letras, que foi para mim uma continuidade desse meu amor pelos livros, né? E o curso de letras também foi consolidando ainda mais a minha visão ateísta do mundo, né? E é isso, consolidada essa visão ateísta, eu segui profissionalmente, lecionei, fui professor, trabalhei, eu digo que trabalhei, Eva, nos 4 poderes, para você ter uma ideia, nos 4 poderes, sem ter poder algum, ainda bem. Eu trabalhei no legislativo, minha mãe foi vereadora durante 6 mandatos, né, em Santa Cruz, meu pai já tinha sido 2 mandatos, eu trabalhei na Câmara Municipal da minha cidade com muito orgulho, eu trabalhei assessorando a imprensa no Poder Executivo Municipal, assessorei, depois eu fiz o jornal da cidade, porque a imprensa é o 4º poder, né? Então, eu trabalhei na educação, né? Eu trabalhei e agora trabalho no judiciário. Então, assim, foi uma vivência muito rica. Mas o meu ativismo ele só vem a acontecer mesmo agora. O ativismo, propriamente dito, ele tem coisas de uns 3 anos, né? Mesmo que na internet, no Orkut já discutíamos essas questões, no Facebook também, mas ainda não existia um ativismo no Brasil. O ativismo no Brasil ele passa a existir a partir do quase final da primeira década desse milênio, no ano 2008, quando surge a ATEA, que é a Associação Ateísta Brasileira. E ela teve um papel de difusor, né, da cosmovisão ateísta muito importante, com questionamentos jurídicos, com enfrentamento no judiciário em relação a alguma medida de retrocesso contra a nossa laicidade. E eu acompanhava isso, mas ainda sem um engajamento efetivo com a ATEA. Não tive um engajamento enquanto filiado, só acompanhava as coisas, né? Mas aí passou o tempo, aconteceram no Brasil os encontros, os chamados encontros nacionais o Encontro Nacional de Ateu, que ocorria simultaneamente em vários estados brasileiros, sabe? São 26 estados no Brasil, mais Distrito Federal. Então, eles aconteciam simultaneamente, reuniam muita gente, isso já anos 2011, 2012, 2013. E depois não teve mais continuidade esses encontros, né? E eu resido no estado em que essas manifestações ou grupos ateístas nunca surgiram e ainda hoje não existe um grupo formalizado. Você tem uma sensação muito grande de solidão, de que você é muito solitário nessa sua cosmovisão. Mesmo na universidade onde hoje eu faço o curso de filosofia, depois de ter passado pelo curso de letras, depois de ter passado pelo curso de jornalismo e já quase terminando o curso de filosofia, ainda percebo muito disso, né? É raro você encontrar alguém que se declara ateu na universidade, pero que lusai, lusai. Não, eu lembro-me na universidade, quando eu andei na universidade, eu ainda era crente e fiz filosofia, precisamente, o mesmo curso, e tinha uma professora de filosofia do conhecimento, se não me engano, e filosofia da linguagem, que era ateia assumidíssima, mas que não debatia o tema. Recusava-se em qualquer momento, portanto ela é materialista. Eu achava muito estranho na altura como é que ela não acreditava que nós tínhamos alma, porque eu tinha sido indoctrinada naquelas ideias. E hoje em dia olho para trás e identifico-me imenso com aquela pessoa. O nome dela é Sofia Miguens, uma professora extraordinária, uma pessoa incrível. E a Sofia Miguens não falava sobre isso, porque era tanta gente, entre alunos e professores, que eram crentes, que ela sentia que aquele tema era um tema que ela não podia debater, e ela era professora.
Por isso, um aluno ainda menos se sente à vontade. E isto não foi assim há tantos anos quanto isso. Foi há, sei lá, 20 anos. Não foi antes do 25 de Abril. Foi há 20 anos, são 2 décadas. Eu nem sei se ela ainda está a dar aulas e não sei até que ponto é que hoje em dia não continua a ser a mesma questão. Provavelmente ainda será. Eu percebo isso. Há professores ateus ou agnósticos, mas eles também não costumam, à exceção de um que eu tenho, e até o meu professor orientador, e ele não faz a menor cerimônia em criticar abertamente o cristianismo e outras religiões, embora ele faz um certo mistério sobre. Parece-me um deísta, sabe? Um alá espinosiano, uma coisa assim. Mas, enfim. Então, a, o meu contato com a universidade, o curso de letras, né, tudo isso foi consolidando. Né? E a internet, ela propicia essas discussões, os grupos vão surgindo. Né? Para e passo, as pessoas vão perdendo o medo de dizer-se ateu. Né? Já não há mais as fogueiras da Inquisição, a gente já não há mais os index prohibitorum. Né? Quer dizer, que lusai ainda lusai. De vez em quando a gente. Isso na sociedade ocidental é menos, né? Não tem tanto, mas a gente sabe que em outros países em que há uma teocracia instalada, tolhe-se a liberdade de expressão, tolhe-se uma série de coisas. E então, sabemos que estamos sempre em risco de voltar a esses tempos. Sempre em risco, é verdade, com o crescimento da direita em toda parte, lamentavelmente, da direita e da extrema-direita, o que é perigosíssimo, não só nos países da América Latina, né, América do Sul, América do Norte, América Central, no mundo. Mas também no mundo, na Europa, também esses retrocessos acontecendo. E isso é uma lástima, não é? Ver a postura dos Estados Unidos, né? Um secretário que apareceu, não sei se você viu essa imagem ridícula, com absurda, a cruz, com uma cruz na testa, né? A cruz de cinzas, isso. Não me lembro do nome dele. Isso. Não sim, me mas recordo esse é da Opus Dei. Esse da cruz na testa, cujo nome não me recordo, mas eu vou ver ao Google. É da Opus Dei. É o Marco Rubio. Pois é, e aqui no Brasil, apesar de termos um governo de esquerda, nós temos um vice-presidente ligado a Opus Dei, que o Alckmin. Eu acho que tem ligações, espero não estar dizendo uma bobagem aqui, se tiver, me perdoem por isso, mas acho que ele tem ligações com a Opus Dei, é muito religioso, enfim. Mas... E a democracia no Brasil ainda é mais recente do que a democracia em Portugal. Vocês tiveram a ditadura militar até 1985, não é? 85, isso. Portanto, é o processo estamos a fazer agora 40 anos de... Vocês em 74, não é? Nós em 74. 74. E como vês, ambas as sociedades estão a regredir. É verdade. E é uma lástima, porque todas as condições nós temos para que isso não se dê, para que seja o contrário, porque as pessoas têm mais acesso à informação. Agora, também é preciso a gente ter em mente que as religiões... Mas também tem mais acesso à desinformação. Desinformação, é isso que eu ia chegar. Porque, e essa desinformação, quem é produtora dessa desinformação? São aquelas instituições que dominam os meios de comunicação. Né? De vez em quando eu assisto o podcast no canal do Quarteto dos Três Ateus. Eu mando um abraço aqui para o Gabriel, para o Miguel, essa dupla dinâmica do ateísmo português, em que eles trazem lá um canal que se dedica ao proselitismo, porque a religião católica... Deus criou o mundo. Deus criou o mundo, exatamente. Então, aqui no Brasil, não só a Igreja Católica é detentora, né? Detentora de veículos de comunicação em rede aberta, né? De TV, né? De rádio, mas várias correntes evangélicas. São vários os canais ligados a esses superpoderosos pastores, né?
E aí isso causa retrocesso. Isso faz com que eles elejam representantes desde um simples conselho tutelar numa pequena cidade, numa grande cidade, passando pelas câmaras municipais, passando pelas assembleias legislativas, passando para o Congresso Nacional. Então, nós temos o absurdo das chamadas da bancada evangélica, ou bancada da Bíblia, né? Que agora está dividida, porque o senador Marcos Pontes, né? O astronauta que criou no Brasil a bancada agora católica. Então, como se não bastasse já uma, criou-se essa outra, e fortalecendo, portanto, a bancada da Bíblia de valores que podem solapar a nossa laicidade, né? E isso com a teologia do domínio, que está implantada no Brasil, implantada nos países da América do Sul, e não duvide que o mesmo projeto esteja no seu ovo, Sim, no seu nascedouro aí, né? Já sim, sim. esteja sendo gestado, né? Sim, esta ideia de levar a religião ao Parlamento português é uma ideia embrionária, mas que já está a ser implementada com partidos como o Chega, que ainda no Natal passado se veio queixar, como se nós não tivéssemos outras coisas em que pensar nesta sociedade, que que tinham que ter um presépio com o Menino Jesus no Parlamento, porque o povo português é um povo católico, tem que haver um presépio. Tanta coisa em que gastar dinheiro, tanta coisa em que se preocupar, em que é que eles se preocuparam? No presépio, que não estava presente na Assembleia da República e que, segundo eles, tinha mesmo que estar presente. Portanto, é embrionário, sim, não é levado a sério ainda, mas que eu acredito que venha a ser levado a sério, até porque, apesar desta ideia ter sido passada no Natal passado, o próprio líder deste partido, na gênese do partido, estava imensamente ligado aos evangélicos, não aos católicos. E ele foi muito apoiado pela Igreja Maná e, inicialmente, teve algum mediatismo através dos canais deles, da Curiacos TV, mediatismo dentro da comunidade religiosa evangélica portuguesa. E hoje em dia distancia-se um pouco das comunidades evangélicas, porque já não lhe dá jeito, porque a maioria é católica, não é? Porque se a maioria fosse evangélica já veríamos o oposto. Mas retornando àquilo que estávamos a falar antes, não achas que estas mudanças nas sociedades têm a ver, mais uma vez, com medo e desespero? As pessoas têm, neste momento, vidas mais pobres do que tinham há 20 anos atrás. Não me admira, por isso, que a religião volte a ter relevo. Quanto mais na miséria está o povo, mais o povo busca Deus. Quanto menos na miséria está o povo, mais o povo não precisa desse Pai celestial que lhe vai dar algum conforto. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Eu acho que tem sim, mas isso não explica totalmente. Há outros fatores, porque nem todo mundo que está ligado a essas religiões são pessoas que vivem na miséria e nem mesmo na pobreza, né? Há uma classe média, por exemplo, no Brasil, fortemente, a presença forte da classe média no catolicismo. Nas igrejas evangélicas, você já tem uma classe social mais humilde, né, mais carente. Carente, você sabe, né, quando a classe social é carente economicamente, ela, infelizmente,
claro, não estou querendo generalizar, que não cometeria esse absurdo, mas ela carece também mais de senso crítico também, né? A questão Não lhe é dada a cognitiva. oportunidade. Prejudica-se a cognitividade, né? Porque Basta você tem pensarmos na todas alimentação destas crianças. Se as a crianças, alimentação, exatamente, tudo isso. são fatores determinantes. Então, assim, eu entendo que o medo ou mesmo a miséria nem sempre é o único fator determinante para que uma sociedade seja fortemente religiosa e a gente pode pensar nos Estados Unidos, claro, nos Estados Unidos tem muita miséria também. Um país que está longe de estar vivendo, digamos assim, seus tempos áureos, né? Já vividos. Né? Hoje a sociedade americana ela é também muito miscigenada, ela tem uma forte presença latina também, mas eu não quero falar particularizar. Eu quero pensar até mais o meu próprio lugar de fala, o meu país, o Brasil. Mas Em, estavas a falar há pouco da classe média católica que continua a sim. ser muito religiosa. Mas essa classe média vai beneficiar da religião porque esse é o patamar em que a religião se torna networking empresarial. Lucra com isso, por isso é que é religioso. Não sei, Eva, por quê? Por que que digo que não acho que seja bem assim no Brasil? Porque ah, acho que quem faz mais isso é até os pentecostais, porque estão na internet, eles assumem esse proselitismo muito fortemente. No catolicismo isso existe também, existe os coches né, do cristianismo católico também, mas é em menor quantidade, e eu não vejo que a classe média ou a classe média alta utilize-se é, disso, da religião, para promover-se ou ganhar dinheiro com isso. Acho que é em menor medida do que em relação até aos evangélicos, né? Que hoje tem igrejas de todos os tipos, de todas as denominações no Brasil. É uma coisa impressionante. Em Natal tem, assim, uma coisa que me incomoda muito, Eva, tem em cada esquina tem no mínimo duas farmácias, olha só, o povo doente, né? Em cada esquina duas farmácias e em cada rua umas 10 igrejas. Claro, eu estou exagerando um pouco, mas isso é um sintoma de uma sociedade doente, adoecida, não é? Mentalmente, né? Sim. E tem a ver com isso, de buscar um alívio, né, na religião para os seus males, seja para as questões de necessidade básica, né, com a ajuda que algumas podem prestar. É uma espécie de isca, eu considero uma espécie de isca para atrair. Né? Eles dão um pouco para retirar muito mais destas pessoas. E o que é pior é que, segundo penso eu, tira aquilo que é mais precioso no ser humano, que é a sua capacidade de livre pensar, né? De ser um livre pensador, de pensar por si mesmo. Né? Aí nós chegamos, acho, no outro tópico do teu tema, porque acabou ficando longa essa da mais pessoal, mas que é o do ativismo. Né? Então eu vejo Isso, como é hoje, que fizeste esta ponte? em face disso, eu considero hoje quase que um imperativo ser uma ativista. Por quê? Porque você tem que ter um engajamento para lutar contra este domínio que se está promovendo na sociedade brasileira. Tenho como referência o Brasil, né, a partir das religiões que dominam o que eles chamam, pela teologia do domínio, os sete montes, né? Que seria ter domínio na educação, na comunicação, na economia, né? São sete áreas, né, na cultura que eles pretendem atuar e que dominam toda a sociedade. Né? A gente precisa lutar. Então eu me percebo um ativista, né, quando eu vejo essas necessidades. Né? E isso se deu, sobretudo, Eva, sobretudo quando do renascimento de uma extrema-direita no Brasil com a eleição de Bolsonaro. Né? Isso tornou a coisa mais patente. Né? É preciso engajar-se, fazer alguma coisa.
Felizmente, nós conseguimos dar um freio nesse processo, né? Porque ele não se reelegeu, né? Colocamos uma pessoa ligada à centro-esquerda, né? Lula, que tem um outro conceito de democracia, de laicidade também. O Partido dos Trabalhadores ele tem toda uma vocação nessa linha, né? Mesmo quando pende para uma linha religiosa, né, tem em mente a teologia da libertação, que é outra coisa, não é teologia do domínio, é teologia da libertação, né? Até na palavra já que pensa mais nos pobres, né, nas comunidades de base, né, nas comunidades rurais, etc. Então, mas o fato é que a direita se organizou de tal maneira, né, os empresários, a elite desse país, e o crescimento dos evangélicos também, que o país está ainda rachado, né, e corremos o risco de que a direita novamente venha a exercer o controle do país. Né? Mas então, essa necessidade que me torna um ativista e também porque a Constituição nos garante a livre escolha, né, de ser crente ou não ser crente. Né? O Estado é, em tese, laico. Né? Embora tenha ridiculamente aprovado por unanimidade do STF que símbolos religiosos possam permanecer em prédios públicos. Me causou perplexidade que todos os ministros, né, ou seja, por unanimidade, eles aprovaram uma lei como essa, uma recomendação como essa, que se estende para todo o país. E não houve nem sequer uma dissidência, né, de um magistrado, né, que pudesse olhar para o Parlamento Europeu e seguir, né, como exemplo, o Parlamento Europeu, ou olhar para um país aqui ao lado, ou no pezinho do Brasil, que é o Uruguai, que tem uma história de laicidade muito mais consolidada do que nós temos, e cada vez mais a gente perdendo isso. Então, é nesse caldo todo, né, vivendo toda essa situação política, né, que eu me decido engajar-me mais nessa luta e também percebendo que, como eu disse, importante frisar uma coisa aqui, o papel que tiveram os chamados quatro cavaleiros, né, os quatro cavaleiros do Do ateísmo, o ateísmo. Dawkins, o Richter, o Sam Harris, o Daniel Dennett, né, Dennett faleceu recentemente. Eles tiveram um papel muito importante nessa propagação de uma cosmovisão ateia pelo mundo, de dizer para quem assim se pensa, né, não tenham vergonha de dizer-se ateu, né, saiam dos armários, né, e aí eu acho que esse sair do armário e essa percepção política é, é a receita para seguir no ativismo que eu faço hoje. Então, fomentei muito a criação do MAB, que a gente está estruturando, é o Movimento Ateísta e Agnóstico Brasileiro, uma associação recém-fundada. Nós, dia 9 dia 9 deste mês, nós fizemos uma assembleia. Tinha feito uma anterior, mas tivemos um probleminha e achamos por bem refazê-la, para não ter problema na área jurídica. Saiu uma pessoa da entidade e a gente, por causa das assinaturas na ata, nós achamos por bem, digamos assim, refundar. Nós tínhamos inicialmente feito a assembleia de fundação no dia 19 de fevereiro, Eva, e, enfim, em virtude de tudo isso, fizemos uma nova assembleia no dia 9 e agora a coisa está valendo, está andando, as atas da Assembleia estão aprovadas e assinadas, o processo junto ao cartório está encaminhado e a gente espera, talvez no mais tardar, no final de abril, essa nossa perspectiva, no final de abril, que possamos ter toda essa parte cartorial e o CNPJ, que é o mais importante, consolidado. Né? Com o CNPJ, a entidade ganha um outro patamar aqui no Brasil, porque nos gabarita, nos possibilita concorrer à política de edital do governo. Os editais
seja na área social, seja na área cultural, da cultura, ou seja na área do esporte, conquanto tenhamos nós aqui bons projetos para apresentar, não é? E disputar com outras associações esses recursos e implantar esses projetos na sociedade, fazendo ver à sociedade, né, que nós não somos invisíveis e que nós temos uma moralidade e que nós podemos ser generosos, caridosos, nem gosto de usar a palavra porque tem uma acepção muito religiosa, né? Solidário, essa é a palavra. Solidário, a solidariedade, que aliás é uma palavra que o povo cubano gosta muito, né? O povo de Cuba, né? É um povo muito solidário. Então, o MAB ele nasce com 51 membros, que eu considero um número bastante satisfatório para início de uma associação. E é importante frisar aqui a participação feminina. Eu, com isso, quero louvar a sua atitude, o seu podcast, o Homo Sem Deus, a sua iniciativa. Vamos falar. Você disse que tinha 1 hora, temos 6 minutos, então apenas eu falo demais. Vamos esticar um bocadinho, que os nossos ouvintes certamente não nos levam a mal que este podcast hoje, este episódio, seja um bocadinho mais longo. Também quero ter algum tempo para falar sobre o teu canal, portanto. Certo. É interessante notar que entre o momento em que inicias o canal Ativistas Ateus do Brasil até à construção e à gênese do movimento agnóstico ateu do Brasil, há 1 ano. É apenas 1 ano. Portanto, há um crescimento muito grande da tua pessoa dentro daquilo que é o ativismo no Brasil, e há depois também uma ponte com o ativismo ateu em Portugal, que também é importante referir, e, aliás, no fundo, é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, há um desenvolvimento muito rápido, porque há esta necessidade, suponho, quer da tua parte pessoal, de precisares de agir, pelos fatores que já referiste, por causa do Bolsonaro, etc., mas também porque a sociedade assim o dita, certo? Essa é uma percepção de muitos parceiros nessa luta, não é? Eu acredito que quando a gente se torna um ativista, e a gente tem conversado sobre isso, inclusive na tertúlia, nessa relação muito importante, que eu considero fundamental, do ateísmo português com o ateísmo brasileiro, né? E a propósito disso, a gente vai falar do canal que a gente vai fazer juntos, uma vez por mês. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção, ter essas trocas de ideias, né, de como acontece o ateísmo em Portugal, de como acontece o ateísmo no México, de como acontece o ateísmo na Argentina, e eu tenho um esforço, o canal tem tentado fazer essas pontes. Do ponto de vista do crescimento pessoal, isso para mim não tem, eu digo com a mais absoluta convicção, não tem importância, isso não é uma... Eu coloco isso como um ativista, que é alguém que está junto com, né? Junto com outros tentando fazer isso. O nosso canal talvez tenha esse mérito, né? Isso também a gente não pode esconder, porque dos canais que eu acompanho, né? Alguns trazem eventualmente algum convidado estrangeiro, mas muito mais para falar assim, de temas bíblicos. O tema não é o ativismo, sabe, Eva? É mais quando trazem mais para tratar da própria crítica ao texto bíblico, então eles convidam. Mas para tratar de ativismo, aí eu acho que sim, o nosso canal ele tem esse mérito, né? É um canal pequeno ainda, como você disse, tem 1 ano e estamos beirando aí os 2.000 inscritos no canal. Eu considero um número muito bom, porque nós não temos... porque, assim, tem canais ateus aqui que, quando vão por essa linha de bater na Bíblia, de bater no texto bíblico, de fazer discussões com 3, 4 religiosos, entendeu? E gerar aquilo que a gente chama de tretas. Eu não sei se vocês chamam aí de tretas, que são essas discussões acaloradas e tal.
isso gera muito engajamento, né? Essas Gera, disputas porque é isso gera. que vai fazer aqueles shorts que diz ateu destrói um padre, ateu destrói o pastor, e isso gera visualizações. Mas quando Exatamente. começamos a pensar em questões mais difíceis, mais práticas, como é que vamos ser ateus nesta sociedade? Como é que vamos criar uma sociedade mais laica? Como é que nós Isso. ajudamos os nossos parceiros? Como é que Sim. nós ajudamos a nossa comunidade? Aí já se torna nicho, já é para um público muito específico que realmente está Isso. interessado no ativismo ateu. Exatamente. E aí, o que que eu faço a propósito disso? Porque esse nicho, mesmo sendo pequeno, ele é super importante, né? Que a gente possa unir esse nicho para que ele possa se difundir. Né? A ideia toda é essa, porque primeiro há uma desagregação, para você ter uma ideia, Eva, só existe uma associação em vias de legalização também no Brasil atualmente, que é a APCE, que está fazendo um trabalho extraordinário. Faço questão de destacar o trabalho de Glorinha Silva, que foi a fundadora da PCE, que é a Associação dos Ateus do Planalto Central. Eles realizaram agora na UNB, veja só, na universidade, conseguiram furar essa bolha, né, digamos assim, levando o tema do ateísmo para dentro da universidade. Uma discussão num auditório na Universidade Nacional de Brasília, no curso de Direito, 2 dias de evento, reunir uma plateia considerável. Então, isso é ótimo. É isso que a gente precisa fazer. Consolidar várias associações em várias partes no Brasil para que esse debate se dê, para que se forme novos ativistas e que a gente normalize a nossa presença na sociedade brasileira, como pessoas pensantes, pessoas que colaboram com a economia, com a política, com a cultura, com o esporte, não é? É por isso que o nosso canal tem um quadro, como você sabe bem, que é Arteísmo na Rede, né? Que é onde eu busco artistas, né? Músicos, para falar da sua vida enquanto ateu e enquanto profissional da arte, né? É isso, o canal ele tem essa missão. Eu não sei por quanto tempo vou levar adiante, porque isso exige tempo, você sabe. Você é uma ativista e das mais capazes, né? É, Muito obrigada. sabe o quanto isso demanda, né? De tempo, de organização de um podcast É, como esse, das questões burocráticas da própria associação, né, Eva? ora bem, se nos dedicássemos a fundar igrejas evangélicas, daria o mesmo trabalho, mas ganharíamos dinheiro. Assim só trabalhamos de graça. Portanto, portanto, eu tenho que concordar, porque tem que sobrar espaço para trabalhar. E isto, eu faço disto uma piada, mas a verdade é que quem se dedica a lucrar com a religião dá-se ao luxo de não trabalhar. Nós não fazemos isso. Nós temos que trabalhar de graça depois de termos trabalhado para ganhar o nosso salário, para podermos sustentar o nosso ativismo. O que faz com que nos sobre muito menos tempo, muito menos energia e muito menos meios, não é? Porque uma pessoa não consegue abrir o Concordo YouTube. com todos esses membros seus que você mencionou, mas tem um mais, né? Que nos dá mais dignidade também, faz valer muito também o sentido de que a nossa convicção vale a pena a gente lutar por ela, não ter vergonha dela, talvez tentar ajudar outros a tirarem essas vendas, tirarem essas amarras, esses grilhões. Isso também é muito gratificante quando eventualmente algum depoimento surge, né, desse trabalho que a gente faz gratuitamente, né, um trabalho de voluntariado. Né? Um ativista E é essencialmente um voluntário. nunca ninguém pode dizer que nós ajudamos com algum tipo de agenda, certo? Quando nós prestamos algum serviço, e uma das coisas que a Associação Autista Portuguesa faz é ajudar pessoas, sejam elas associadas ou não, a fazer os processos de apostasia ou mesmo Sim. a fazer algum tipo de ação legal se necessário quando há questões de legalidade ou de ilegalidade perante o seu ateísmo, independentemente da pessoa ser associada ou não, independentemente da pessoa pagar cotas ou não, nós fazemos esse trabalho e nunca ninguém vai colocar em causa se essa ajuda, se esse trabalho que nós fazemos tem um motivo ulterior. Não, o motivo é exatamente aquele que está na nossa consciência. Não há aqui nenhum tipo de ganho, a não ser o ganho de saber ao final do dia que fizemos algo de bom por um nosso
irmão humano. Poderia ser um irmão animal, também tentamos ajudar os animais quando possível, mas perante os nossos pares, estarmos aqui e fazermos uma comunidade. Isso também é muito Isso. importante, não é? Portanto, é ligar Lutamos, as na pessoas. verdade, por uma sociedade mais saudável, né, Eva? Em tempos de extremismos, né, a gente luta, digamos assim, pelo caminho do meio, né, como propunha Aristóteles, né, algo mais equilibrado, né, e de respeito, esse respeito mútuo, né. Se você quer ser religioso, que seja. Eu não quero impedir, né, nem convencê-lo a deixar de ser religioso. Agora, a sua religião não pode ser a razão para retrocessos na laicidade do Estado brasileiro. A sua religião não pode impor condições que não são favoráveis à maior parte das pessoas. Discussões de temas que eu sei que são polêmicos, mas não podem estar eivados de um número, né, maior de pessoas que pensam de um modo e que por isso esse assunto não possa ser levado e até legislado e efetivado, como é a questão da eutanásia. Você sabe que os religiosos se opõem, a maior parte deles se opõe, e esse é um tema que a gente aqui é da sociedade laica, é um tema que me diz respeito, a minha vida diz respeito a mim. E eu queria que a sociedade brasileira me desse, sim, legalmente a possibilidade de dizer: não, eu já não quero mais viver, eu estou em tal estado de vida que isso não é mais viver. É um sofrer não só para mim, como para os meus familiares. Então, e quem não quiser praticar a eutanásia, que não pratique de acordo com as suas convicções de fé, não teria problema nenhum. Mas Como a em gente tudo o não resto. avança. É Como em isso, tudo o resto. não avança. Sim. Marcos, quem não está de acordo com o casamento gay tem uma grande opção, que é não se casar com uma pessoa do mesmo sexo. Não tem que, Exato, por exato. isso, Não. impedir que duas pessoas que se amam casem só porque o Se, Deus deles, o amigo imaginário, lhes disse, através de um livro que foi escrito por homens, que os gays não se podem casar. Se a pessoa exato. não gosta do aborto, não aborte. Se não gosta de eutanásia, pois então, quando for a sua vez de morrer, quer morrer sem dignidade, morra sem dignidade. Mas não queira Impeça legislar que a vida outros. dos outros. Isso, exatamente. Você veja, a gente está nessa luta e fizemos. Agora está circulando alguns canais que a gente não tem um grande poder imediato, nem impulsiona as nossas publicações, porque tem gente que impulsiona, paga para impulsionar e Isso. aí viraliza as coisas. Mas fizemos um vídeo com 11 mulheres, que eu acho um vídeo muito bacana. Acho que vocês teve a oportunidade de ver, elas repudiando a fala do Frei, de um Frei aqui, que em pleno Dia Internacional da Mulher, né, vai dizer que a mulher deve ser uma mera coadjuvante, né, uma mera auxiliar do homem, porque isso está escrito no livro que um povo escreveu há 2.500 anos, ou sei lá quantos anos, porque nem isso é uma coisa que se sabe exatamente, que está no Gênesis. Quer dizer, é uma coisa completamente fora de propósito, né? Não fora de propósito, tem um propósito muito claro, mas fora de uma contemporaneidade, até mesmo dentro do seio católico, há muitas mulheres que não pensam como esse Frei, entende? O que ele trouxe é retrógrado até mesmo para a sua instituição. Eu tenho certeza que até o Papa Francisco talvez puxasse a orelha desse Frei. A nossa contemporaneidade não tem isso. A mulher pode ser o que ela quiser ser. Ele vem dizer que a mulher fica querendo, ansiando por poder. A mulher tem o direito de estar em qualquer esfera de poder, como qualquer homem. E não tem nada disso, é legítimo, é legal, é constitucional. Então é uma fala tão absurda, e nós fizemos esse vídeo que está circulando, né, esse coletivo de mulheres, dizendo não, repudiando a fala desse Frei. Essas são pequenas ações, Eva, que é possível de fazer, de modo simples, em termos de recursos. Não gastamos um tostão, só o nosso tempo, né? De eu entrar em contato com elas aceitarem a participação, darem o depoimento dela, cada um gravou algo em torno de 15 segundos, faça a composição, está aí a nossa ação. É uma ação, você olha, nós não vamos ficar calados diante disso, né? Eu acho que esse é o nosso papel, né? Sem desrespeitar ninguém, sem xingar ninguém, apenas dizer isso está errado. Nós repudiamos esse tipo de atitude.
Bom, é isso, e eu acho que podemos passar ao nosso último ponto, que é o Certeza que nosso. vamos ter muitas outras oportunidades de falar sobre outros temas, ainda aqui no Homo Sem Deus, em futuros episódios. Fala-nos ou fala aos nossos ouvintes um pouco sobre o novo canal. Portanto, temos, por um lado, o canal Ativistas Ateus do Brasil, que continua com as suas lives de diretos com vários entrevistados. Temos esta associação que foi agora formada e que vai constituir aqui uma oportunidade de formar uma comunidade ateia no Brasil. E temos, então, por fim, este nosso projeto, esta nossa ponte Europa-América Latina, que se chama Debate Ateu. Diz aos nossos ouvintes do que é que se trata. Então, Eva, eu estou muito entusiasmado com esse canal. Eu lhe fiz a proposta, você aceitou esse desafio. É um desafio, não deixa de ser um desafio, porque demanda tempo, é tudo aquilo que a gente já falou, não é? Mas acho que é importante, é mais um canal que surge para refletirmos sobre as coisas que se passam no mundo da religião, no mundo ateísta também, esse confronto de cosmovisões, né? Esse canal ele certamente terá um caráter muito democrático de discussão, né? Traremos diversos assuntos pertinentes a essas temáticas. Você tem uma articulação importantíssima aí junto aos ateus de Portugal, com a associação. Eu já tive a oportunidade em meu canal entrevistar o João Monteiro, que é presidente da AAP, a quem mando o meu abraço também pelo belo trabalho que faz. E serão certamente entrevistados nossos, né? Todo esse pessoal. E aos poucos eu espero que a gente vá estimulando, Eva. Talvez esse seja um dos pilares do nosso canal, é estimular outros ateus e ateias a fazerem o mesmo, ter mais canais, que me parece que são pouquíssimos. Dá para contar numa palma da mão, nos dedos de uma palma da mão, os canais que se dedicam ao ateísmo. Talvez haja mais que se dediquem à iniciação científica em Portugal, assuntos da ciência, né, ou contra a pseudágio ou a pseudociência. Nosso canal terá, acredito, também um olhar para isso, né? Combater a pseudociência, serão temas abordados. Temas de abuso que as religiões possam estar cometendo, por vezes até sairmos em defesa de uma religião abusada por outra. Por que não? Porque, assim, como a É gente isso que é a entende, laicidade. A é isso laicidade que ela é ensina. proteger toda a gente. Exatamente, não deixar que uma sufoque a outra, né? Então, no meu canal, eu dou voz a quem esteja passando por uma situação de opressão. Eu acho que o nosso canal deve ser também a voz feminista da sociedade ateia, porque o legal da América debate ateu, América e Europa, né? Que a gente vai poder estar trazendo ativistas de outras minorias que sofrem com as opressões, né, para dar os seus depoimentos, né, para falar de como se dá o ativismo feminista em Portugal, né, como se dá outros tipos de ativismos, né, que possam acontecer do mesmo modo, trazendo pessoas da América que falem sobre o seu ativismo, os grupos LGBTQIA+, que sofrem muito, né, essas questões de gêneros que está na pauta do dia, E e o canal, associações de defesa de vários direitos, associações não é? e de vários direitos, os humanistas, foi ontem, acho que na segunda-feira, não, na segunda não, no domingo mesmo, entrevistamos o Ariel Pontes, que é presidente do Humanitas Brasil, e eu já tentando fazer pontes com a Federação Ateia Americana para a gente interagir, né?
ver como que a gente pode se dar as mãos, porque nós temos muitas coisas em comum. A luta pela laicidade, a defesa das minorias, a defesa dos direitos humanos, né? São várias as defesas que a gente deve fazer, né? As nossas bandeiras são muitas, e o nosso canal terá esse propósito. Mas eu quero que você fale também um pouquinho de suas expectativas. Nessa nossa conversa eu também vou indagar, né? E Eva, o que espera do nosso canal, que deve estrear, né, Eva? Nós estávamos programados até para estrearmos nesse final de mês, porque o programa ele terá essa periodicidade, a princípio isso, uma vez no último domingo de cada mês, mas calhou que eu vá conhecer a belíssima terra de Eva, né? Que é um paraíso. Não lhe chamaria paraíso, mas estamos a tentar. Sim, como estás cá em Portugal, de Lisboa. Lisboa é uma cidade muito bonita, é uma cidade que vale a pena visitar. Estive lá algumas vezes e aconselho vivamente. Espero que te possas encontrar com outros companheiros ateus que te levem ao Bairro Alto, que te levem a visitar coisas que vale mesmo a pena. Inclusive o sítio onde nós fazemos as nossas assembleias, que é a Padaria do Povo, em Lisboa. É incrível, tem uma história extraordinária, portanto há mesmo muito para ver em Lisboa. Claro que demora tempo, mas ainda assim espero que vejas esse lado cultural e esse lado original que Lisboa tem e que é muito bonito. Em relação a este canal, a este novo projeto, eu vejo este projeto um pouco como uma democratização do ativismo. Isto porque há uma falsa sensação de autoridade em relação a mim, em relação ao João, em relação às pessoas que estão na direção da Associação Ateísta Portuguesa e que, como estão numa direção de uma associação, têm quase que um trono, quase que uma posição de relevo que nós, na verdade, não temos. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma direção de uma associação. Qualquer pessoa pode ser o presidente. Basta que se candidate. O que nós mais queremos é pessoas a candidatarem-se a vir para a direção porque é preciso gente para trabalhar. Ora, como há este peso de que tu falas, tu tens um podcast porque tu és da associação, tu és da direção, tu tens uma autoridade. Não tenho. Eu sou uma pessoa exatamente igual às outras. Não tenho nem mais estudos, nem mais posição social, não tenho mais nada que falte a outra pessoa. E há uma necessidade, creio, de um espaço mais democratizado, em que não haja tanto esta perspectiva de tu és um podcaster, tu já tens esta fama, já tens esta posição, tu já tens esta voz, e usar essa plataforma para dar voz a outros. Por isso, para mim é um projeto de democracia. Voz e imagem, né, Eva? Voz e imagem voz também, e imagem. Né, agora. Sabes como é que é? Isto quando é só voz, uma pessoa não tem que se maquilhar, não tem que se vestir com roupa bonita, não tem que ter atenção a nada disso. Mas acho que sim, acho que é uma oportunidade para pessoas que de outra forma, se calhar, não teriam o tempo necessário para ter um canal todas as semanas, todos os meses, poderem ter uma participação que não as obriga a voltar todos os meses, que não as obriga a organizar nada. E por isso, nesse sentido, eu creio que é uma forma de ambos utilizarmos a plataforma que já criamos e que já crescemos para agora darmos a oportunidade a outros de se juntarem a esse movimento de maneira mais ativa e de maneira mais democrática. Inclusive, outras pessoas que queiram participar e que até tenham ideias diferentes das nossas. Perfeitamente. O canal se chama Debate Ateu, né? Mas debateremos com quem vier. Quem debate é o ateu. Depois, quem quiser debater com um ateu, pode debater. Pode vir para debater. A gente vai receber com muita urbanidade, né? Com muita educação, que deve com muito ser humanismo. Assim, com muito humanismo, e o confronto de ideias fica no campo das ideias. Isso não tem problema nenhum. Né? Você oferece o seu argumento, eu ofereço o meu. E quem estiver ouvindo que opte por algum, se já não tiver um terceiro diferente, uma terceira ideia diferente. Né? Isso é a dialética. Né? Eu gosto muito disso, né? Da dialética. Isso constrói, isso promove o crescimento. Eu estou com essa expectativa muito boa. Uma pena, Eva, por um lado, mas eu tenho uma boa razão de ser, esse adiamento, né? Eu estava ansioso para que fosse já agora em março, né?
mas isso vai te dar tempo também de processar algumas coisas, né? A Mais título de técnicas. imagem, mais técnicas, né? Isso é bom. Não temos afobação nenhuma aqui para não fazermos nada de forma atropelada. E, como eu disse, surgiu a oportunidade de visitar Portugal. Eu já tive uma vez na Europa, em 2012, mas foi só quicar no aeroporto de Portugal, de Lisboa, e ir direto para a França, né? Então, só pude apreciar um pouco da janela do avião, a Bela Ponte, né? O Rio Tejo, né? Esses ícones da paisagem lisboeta. Mas agora vou com minha esposa e espero desfrutar do pastel de Belém. E de muito mais. Pastel de Belém, o fado, O tens muita fado, coisa para ver em Lisboa que isso, vale a pena. isso. Esses marcos ainda são os mesmos, mas eu acho que se calhar vais encontrar em Lisboa uma cidade mais multicultural, maior do que aquela que terias visto em 2012. E em relação a este projeto, não podemos ter pressa, porque o trabalho é tanto Sim. e tão grande que tanto faz começar agora como daqui a um mês. Nós vamos constantemente estar a lutar contra a maré, por isso é um mês que adiamos a luta, mas a luta faz-se sempre e permanece sempre por fazer. Até porque a própria democracia e a laicidade não é algo que se conquiste, é algo que se vai conquistando. Últimas Verdade. considerações neste episódio. Uma última questão. Sim, sim. Eu gostava de te perguntar, para finalizar, se Deus existisse e nós estivéssemos os dois muito enganados, o que é que tu gostavas de lhe perguntar? Por que ele foi tão mal? É isso que eu perguntaria a ele. Por que ele foi tão mal com a humanidade? Não só com a humanidade, porque mesmo no mundo selvagem, o leão tem que comer a gazela, né? A aranha tem que comer a mosca que cai na teia, né? Então, seria isso, né? Mas como Deus não há, né? O que há é a natureza em sua exuberância, em sua... Veja só, eu penso que ela é onipotente e é onipresente. Ela só não é onisciente, porque não tem consciência na natureza. Não há consciência do cosmos, não é? E tudo se dá muito a partir dos seus próprios princípios intrínsecos a ela mesma, né? A natureza. E que nós tentamos desvendar. A ciência tenta, pouco a pouco, descobrir esses princípios. E haveria ainda muito mais há muito mais ainda por descobrir. A gente está, eu acho que apenas arranhando a superfície daquilo que é possível extrair desse imenso cosmos infinito, que eu acredito que seja infinito, atemporal, indestrutível. São essas as minhas ideias, e é isso. Sem Deus, porque assim, digo-lhe com toda convicção, se houvesse Deus e o diabo e a minha alma tivesse que estar diante dessas duas personagens, eu diria para Deus, eu o renego. Eu olharia para o diabo e o diabo diria a mesma coisa, eu o renego. Ou seja, essas duas entidades não me satisfazem do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, portanto, nem paraíso, nem inferno. Era o que eu diria. E acontecesse o que acontecesse comigo depois. Na Bíblia e na Tora, um dos 7 nomes de Deus é Eu sou o que eu sou. Não me faz sentido atribuir esse nome a esse Deus que, sendo omnisciente, omnipotente e que nos ama, supostamente, está sempre ausente. Não me faz sentido. Mas concordo contigo. Eu sou o que eu sou é o nome da natureza. A natureza é o que é. Perfeito. E olha,
Perfeito. E eu acho que Spinoza só não disse isso, não declarou assim como tu estás a declarar agora, porque naquela época a coisa era pesada, né? Então ele tinha medo de perder a cabeça, né? Mas se Deixo o equiparar tópico a para, natureza. deixo o tópico Sim. para outro episódio, Ótimo. que é as pessoas religiosas que foram cientistas por opção, religiosas por obrigação. Posto isto, Marcos, obrigada novamente pela presença no Almoço em Deus. Foi um gosto trazer-te por cá e espero voltar a ver-te por cá também. Sim, sim, com muito gosto, Eva. Foi um enorme prazer participar do Almoço em Deus. Continue firme, sabendo que é muito difícil mesmo, essa consciência você tem, nem preciso dizer-lhe, mas é o nosso papel, é a nossa contribuição, é a contribuição que eu espero que os meus filhos entendam, minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, né? Que é essa minha contribuição para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. É esse o meu modo de ser. Se elas encontrarem nisso alguma virtude, dou-me eu por satisfeito. E obrigado por essa conversa maravilhosa. Obrigada, Marcos. E cá permanecemos Homo sapiens, mas sem Deus. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.